Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de ocultismo, porque hoje, sem sombra de dúvidas, é um assunto que interessa a muitos de nós, né? Hoje o Mago vai falar sobre os mistérios da iniciação, o que é, o que não é, vale a pena, não vale a pena, para quem serve, para quem não serve, né? Então esse é um vídeo um pouco mais completo, eu já falei um pouco de iniciações em alguns vídeos esporádicos atrás, mas hoje a ideia é trazer uma abordagem mais profunda, simbólica, filosófica, do que é uma iniciação e talvez como obtê-la ou talvez não seja necessário, talvez não seja para você, né? Vamos lá. Antes de mais nada, se inscreve, curta, comenta e compartilha. Segue o Mago nas redes sociais também, hein? Tô vendo que um monte de gente que tá aqui no canal não segue o Mago lá no Instagram, que é a rede onde eu mais interajo com vocês. Então segue lá, @monge_a_mago, porque é por lá que eu falo todas as atualizações, posto sobre o rito coletivo do mês, posto tudo que tem que postar, tá bom? Segue lá no Instagram, @monge_a_mago, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Toda quarta-feira tem caixinha de pergunta, todo um rolê. Tem o Reels, tem um monte de ensinamento por lá também, tá bom? E meu povo, para começar a falar sobre iniciação, o mistério, o que é a iniciação e o que não é a iniciação, nós precisamos entender que as iniciações elas remontam tempos muito longínquos, mas muito mesmo, né? Desde que um ancestral passou a especializar-se em algo, seja espiritual ou qualquer ofício laboral, né? E ele quis passar isso adiante, ele escolhia quem ele achava que tinha aptidão para aprender o ofício ou para aprender o mistério religioso espiritual dele ali, e passava. Isso nós encontramos em fontes históricas desde eras pré-históricas, quando o homem... Pré-histórica não, né? Porque pré-histórica é dinossauro, mas desde quando o homem começou a descobrir a espiritualidade, que remonta muito ao tempo onde o homem começou a enterrar os seus mortos e tudo mais, né? Desde aí já havia mistérios iniciáticos, que a princípio nada mais era do que alguém que se especializou em alguma determinada coisa, passava adiante o seu conhecimento para quem fosse digno. E esse ser digno é um quesito fundamental da iniciação, né? Porque não pode ser qualquer Zezinho que vai aprender o que eu demorei tanto para aprender, né? Eu não posso passar o que as entidades ou que o plano espiritual me revelou para qualquer um. Então, né, sempre que houve um iniciado e um iniciador, obviamente, houve sempre a questão do digno, do ser digno, né? Porque, afinal de contas, a iniciação nunca foi para todos. E isso acho que é o primeiro ponto que a gente tem que abordar nesse vídeo de hoje. Iniciação não é para todos, né? E isso deixa o povo chocado, mas é verdade, tá? Por quê? Porque a iniciação, antes de chegar nesse rolê mais prático do porquê é para todos, do porquê não é para todos, a iniciação ela é um mistério que exige morte e renascimento. E nem todo mundo consegue lidar psicologicamente, emocionalmente com esse fardo, porque sim, é um fardo a se carregar, né? Para vocês entenderem, os mistérios iniciáticos religiosos, eles vão datar de períodos mesopotâmicos ali, mas com maior evidência na época das pirâmides do Alto Egito, né? E, obviamente, quando a era egípcia vai se degringolando num palavrear mais chulo, e fica aquela coisa greco-egípcia ali, né? Essa fusão mercantil de Grécia com egípcio, que não foi só mercantil, como também foi filosófica e religiosa, né? Por isso que tanta semelhança há entre os deuses gregos / romanos e egípcios, né? Quando eu digo semelhanças de arquétipo, tá? E, bom, nós vamos ter os grandes iniciados egípcios, né?
e um livro fundamental para entender como era o mistério iniciático é o famoso Livro dos Mortos, do Antigo Egito, né? Lá vai ter todo o rolê da balança de Maat, do mistério dos mortos, da vida após a morte. Esse era o drama do mistério iniciático egípcio. E quando isso chega na Grécia, nós vamos ter o mais expoente, os famosos mistérios de Eleusis, né? Os mistérios de Eleusis nada mais era do que um grupo de iniciados de uma escola filosófica religiosa, né? Que tinham seus sacerdotes, acho que não era sacerdotisas, acho que era só sacerdotes, se eu não me engano. Eu ia falar só sacerdotisas, mas eu acho que não. E bom, sempre que há uma linhagem, existe a iniciação. Sempre que eu tenho um conhecimento amplo e quero passar isso adiante, eu terei os meus iniciados, né? Então, o mistério da iniciação, ele historicamente se dá a partir disso. Aonde o homem chega num nível tal de maestria ou de domínio de tal assunto, de tal coisa, que passa isso adiante. E eu digo de tal coisa porque isso não se aplica somente à religião, né? Na Grécia e na Roma antiga nós vamos ter expoentes filosóficos, né? Muitas escolas de filosofia pura, que não ensinava nada de religião, era apenas filosofia mesmo, que eram escolas iniciáticas. Para você entrar e aprender aquela filosofia, você tinha que provar que você conseguiria viver sob a luz daquela filosofia. Que aquela filosofia ia ser o seu estilo de vida. Isso é muito bonito, né? Depois, quando nós vamos entrando ali na Idade Média e no auge da Idade Média, né, na Idade Média Alta, que nós chamamos, nós vamos ter o fenômeno das confrarias, que nada mais é do que um bando de ordem iniciática para diversas funções. Aí que surge, por exemplo, a maçonaria, que é um dos maiores expoentes iniciáticos que nós temos, mais famosos, né? A maçonaria era o quê? Um grupo de pedreiros e arquitetos que construíam as igrejas góticas da era medieval. Só que ninguém sabia como eles conseguiam fazer aqueles arabescos, aquelas flores, aquela coisa piedosa, aquelas cátedras para cima, que até hoje encanta. Quem já teve a oportunidade de vir aqui em São Paulo e visitou a Basílica da Catedral da Sé, que é toda em estilo gótico, né? Vai entender a dimensão de como era construir aquilo. E o conhecimento que deveria ter em uma época onde não existia faculdade, por exemplo, né? Então, a iniciação, ela sempre foi um grupo seleto de pessoas que se especializavam em algo, passavam seu conhecimento adiante para quem fosse digno mediante provas, graus e etc. Para que isso acontecesse, o mistério, aqui nós vamos entrar, claro, no filosófico espiritual, porque é o que nos concerne como magistas, né? As etapas e as provações eram nada mais, nada menos do que o descer à caverna para a morte, ir ao encontro da morte para ressuscitar. E aí cada ordem vai ter uma cosmogonia própria de como se dá esse mistério, que é a própria iniciação. Algumas ordens vão literalmente, hoje eu não sei se tem mais isso, mas até uns anos atrás tinha, de enterrar a pessoa, né, para simbolizar a morte. Outras vão colocar um pano preto em cima da pessoa. Na Igreja Católica, por exemplo, quando eu falo isso porque é público, né? Quando os frades, os monges e tudo mais fazem os seus votos perpétuos, o costume é cobrir ele com um pano preto enquanto ele fica deitado no chão e pôr um lírio e uma palma cruzados, né, em cima. Tudo isso tem o simbolismo da morte e do renascimento, né? Então, eu falo da Igreja Católica porque foi a minha maior iniciação, mas em todas as ordens iniciáticas tem uma forma simbólica de simbolizar que o iniciado morreu para sua vida velha, para o seu homem velho, para o seu modo de pensar antigo, para o seu modus operandi antigo, e ele está renascendo como um homem novo. Então, minha gente, na prática, iniciar-se em algo, se iniciar em algo, é justamente você estar disposto a morrer para sua própria visão, para adquirir uma visão nova de mundo, mediante uma nova sociedade na qual você foi aceito e está sendo inserido. É por isso que
Muitas ordens iniciáticas você vai mudar de nome, você vai receber uma nova missão, você vai receber uma nova vestimenta, você vai receber novos símbolos, novos signos, novos gestos. Por quê? Porque você precisa aprender como aquela sociedade se reconhece, se comporta, se identifica. A filosofia de vida sobre as quais essa sociedade vive, as bases sólidas sobre o qual isso se sustenta, né? Então, o mistério da iniciação, meu povo, ele compreende morte e ressurreição. Mago, isso me remete a Jesus, que morreu e ressuscitou. Exatamente. Toda a passagem do Evangelho de Jesus nada mais é do que o relato da vida de um iniciado. Eu sei que muita gente vai se chocar, mas é exatamente isso. Se você pegar, eu sempre falo isso, né? Se você pegar o Corpus Hermeticum, o livro Corpus Hermeticum, que é toda a Tábua Esmeralda ali, pegar o Corpus Hermeticum e pegar os evangelhos escritos, você vai ver semelhanças quase que idênticas em algumas passagens. Por quê? Porque o Evangelho e o Corpus Hermético surgiram na mesma época histórica e filosófica, greco-egípcia ali. Então eles beberam necessariamente dessas fontes, né? É por isso que muitos magistas creem que Jesus é apenas um mito, como Horus, como Mitra, como Apolo, ou como qualquer deus solar. Porque a iniciação está justamente em tirar o homem da terra e levá-lo ao sol, que seria o seu eu superior, a sua força divina, a sua máxima expressão na terra. É isso que pretende a iniciação. Elevar você. Portanto, quem quer se iniciar ou quem quer buscar uma iniciação deve estar predisposto a morrer para viver. Deve estar predisposto a deixar o seu eu velho para trás para que o seu novo eu venha a surgir. É muito bonito isso no candomblé também, né? Passei por diversas ordens iniciáticas, de diversas espiritualidades, então eu tenho autoridade para falar do assunto, né? E no candomblé é uma expressão muito bonita, que você até raspa no candomblé, onde eu fui iniciado em Queto, né? A gente raspa a barba, a gente raspa cabelo, a gente raspa tudo. Por quê? Porque você não tem forma, você está nascendo, você é uma criança nascendo no ventre. No ventre do seu orixá. E para representar isso, você fica despido de tudo. Gente, literalmente alguém vem dar banho em você no candomblé, nos atos da iniciação. Eu falo isso porque isso não é segredo, não é nenhum fundamento tão assim, né? Por isso que eu falo abertamente. Mas é muito bonito ver uma expressão iniciática tão forte. E aí quando você está pronto, claro, é feito todos os fundamentos para o seu orixá te reconhecer, para você ser apresentado ao seu orixá, e aí naquela grande festa que é a saída de santo, né, do Iaô, o Iaô sai incorporado no seu orixá. Já não é mais o Iaô que vive, é o orixá que vive no Iaô. Isso é lindo, é belo. É uma pena que o candomblé é uma religião de abusadores, mas se não fosse isso, a espiritualidade em si é linda, né? É linda. E o mistério iniciático, ele se dá a partir desse molde. Eu preciso estar disposto a morrer para reiniciar minha vida. A iniciação, na verdade, deveria ser chamada de reiniciação, né? Porque justamente a gente não vai, literalmente, né, falecer para nascer de novo. Mas a gente vai recomeçar, vai resetar. Toda iniciação é um reset na sua vida. É por isso que você precisa pensar muito bem se você quer ser iniciado, né? Porque sempre que você vai para uma iniciação, você tem que dar uma resetada. Eu acho bonito quando eu vejo... Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu estou na espiritualidade há uns 20 e poucos anos, desde que eu tenho 11 anos de idade. Eu sou desse rolê de macumba. E eu fui me iniciar no candomblé há 3 anos atrás, né? E depois de já ter anos e anos de experiência, já ter sido monge, já ter sido tudo quanto é coisa que parece que nenhuma novidade vai mais me preencher. E aí eu decido reiniciar. Falar, não,
Eu preciso voltar ao meu início. E aí eu abandono todos os meus paradigmas, todos os meus conceitos para me submeter ao novo. O bonito de uma iniciação é isso. Que você pode ter trocentos anos de espiritualidade e achar que você conhece tudo. Quando você se coloca num novo modus operandi de morte e ressurreição, você ressuscita, literalmente, né? Isso é muito bonito. Então, bom, eu poderia ficar devagando aqui sobre os mistérios da iniciação, a morte, a ressurreição e todas as analogias que podemos atribuir a isso. Mas eu queria que esse vídeo fosse prático, porque tem muita gente que me procura, sobretudo depois que eu divulguei a Orai, né? A Orai é a ordem que eu fundei por pedido dos anjos, então é uma ordem dedicada à magia no hermetismo, mas sobretudo ao enoquiano e na parte de bruxaria catina também, né? E uma galera vem falar: Mago, eu quero ser iniciado da ordem. Mago, como que eu faço para me iniciar na ordem? Então eu espero que esse vídeo ajude você a entender o que é ser iniciado. É literalmente resetar tudo na sua vida para aprender o novo modus operandi, em primeiro lugar. Ser um iniciado vai te fazer ter uma visão de mundo diferente, um paradigma de crença próprio, uma egrégora para alimentar e te sustentar, e também irmãos para conviver, o que é o mais difícil de tudo. E claro, comportamentos e tudo mais, né? Então, antes de você pensar, quero ser iniciado, você precisa entender se você está disposto a sofrer tudo isso, porque é sofrimento, tá? Iniciação que não acarreta sofrimento não é iniciação. Por quê? Porque o mistério do drama passa pelo sofrer. O drama da morte e ressurreição passa pela submissão. Não tem jeito. É por isso que a auto-iniciação é uma balela. E a galera surta quando vê eu falar isso. Mas a auto-iniciação é a pior besteira que já ouvi falar na minha vida. Não faz sentido nenhum isso. Justamente porque quando você estuda história, quando você é iniciado, quando você passa por todos os mistérios, você compreende que não tem como eu me iniciar. Como que eu, sozinho, vou aprender um ofício de alguém se não tem alguém? Não faz sentido, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que quebrar no paradigma da nossa mente, quando a gente pensa em iniciação, são dois. A primeira falácia sobre a iniciação é que eu vou me iniciar para os deuses. Não. Você vai se iniciar para você mesmo. Mago, como assim? Quando você se inicia para o orixá, no candomblé, você não está se iniciando para Oxum fazer acontecer, não. Você está se iniciando para você aprender uma nova forma de cultuar Oxum. Gente, isso pra mim ficou muito claro. Eu achava que eu era, fã dos meus orixás, que eu sabia cultuar tudo eles quando eu era da Umbanda. Eu achava que eu sabia fazer a firmeza de Xangô todinha, a firmeza de Oxum todinha, que eu já sabia fazer tudo deles. Quando eu fui iniciado no candomblé e conforme vai passando o tempo, eu percebi logo de cara que eu não sabia nada. Gente, eu não sabia nem cantar direito na língua do santo. A única coisa que eu sabia é aquele Oromimá da Oxum, que é o mais famoso, né? Que os artistas de MPB aqui do Brasil tudo canta. E eu achava que eu tava arrasando. Então, o modus operandi é pra mim. A forma de culto é pra mim. O aprofundamento que a iniciação traz é pra mim. A expansão de consciência é pra mim. Então, é uma falácia isso que falam, que você vai se iniciar pra divindade. Então, por isso que a auto-iniciação é permitida, porque os deuses são quem iniciam. Não, não é. Quem inicia é uma pessoa, é um mestre, é um sacerdote, é uma sacerdotisa. Não é divindade nenhuma. E o povo surta quando eu falo isso, mas a verdade precisa ser dita. Quem inicia você no santo é o Babalorixá. É por isso que quando o Babalorixá toca o adjá, o seu santo responde. O seu santo não responde ao próprio santo, o seu santo responde ao seu Babalorixá que plantou o santo na sua cabeça. É assim que funciona. Eu pego o exemplo do candomblé porque é o mais famoso entre as iniciações, né? Assim como na Igreja Católica. Quando eu fui iniciado monge, a gente também raspava a cabeça. Era bem parecido com o candomblé, aliás, muito dos fundamentos. Raspava a cabeça pro santo, era plantado um negócio na gente também ali, e eu tinha voto de obediência a partir daquele momento. Obediência a Deus? Não.
Obediência ao meu superior que representava a divindade ali para mim. Então esqueçam essa história de que os deuses iniciam. Isso é balela. Isso é papo de gente que nunca passou por um mistério iniciático na vida. Segunda falácia. Essa aqui é polêmica. Que a auto-iniciação é possível dentro da magia cerimonial, mas dentro de outras não. Por quê? Por quê? Tem uma galera que fala, não, na magia cerimonial pode ser auto-iniciado. Nas outras, não pode, porque são coisas diferentes. E aí quando você pega a história para estudar, você vê que não tem diferença nenhuma. Quem entrava na Golden Dawn? Qualquer fulaninho? Não. Era um grupo seleto de pessoas que entravam na Golden Dawn. Na OTO. Na AA. Entende? Então, a gente precisa entender que auto-iniciação é balela. Ponto final. Não tem como você se auto-iniciar para algo. Eu prefiro trocar os termos. O termo é errado. A iniciação, ela pode ser feita sempre por alguém. Sempre tem um superior, um iniciado para te iniciar. Aí vem aquela famosa pergunta: Mago, e quem iniciou o primeiro iniciado? Ninguém, sua anta. Ninguém iniciou o primeiro iniciado, é óbvio. Ai, Mago, então pode. Claro que não. O primeiro iniciado é o fundador. Ele recebeu a inspiração divina direta para fundar uma egrégora, para fundar uma ordem, para fundar um novo jeito de ver e de viver a espiritualidade na Terra. Quem iniciou Jesus? Ninguém, tá ligado? Mas Jesus iniciou uma galera. Entende como funciona o rolê? Então sempre vem de uma hierarquia espiritual para um indivíduo. Esse indivíduo cria uma egrégora. É claro que esse indivíduo precisa ter toda uma caminhada. Você não vai na ordem que o Zezinho da esquina fundou, se o Zezinho da esquina acabou de começar nesse rolê, sabe? Você tem que ver o histórico. Geralmente, hoje em dia, um iniciado costuma vir de outras ordens já. Eu, por exemplo, se for investigar minhas raízes iniciáticas, você pode pesquisar no Google Frei Bernardo, Pobres de Jesus Cristo, Fraternidade e o Caminho Frei Bernardo. Você vai ver eu lá, né? Você pode ver e falar com meu pai de santo, eu tenho iniciação no candomblé. Você pode pedir minha carteirinha da Amor, que eu tenho. Você pode falar com o pessoal do OLN, eu fui de lá. Então, vocês têm como rastrear. Entende? Agora vem o Zezinho da esquina e fala: não, eu sou sacerdote e vou iniciar todo mundo. Cuidado, geralmente termina em abuso. Tá? Já deixa bem claro avisado aqui. Então, a iniciação era passada de linhagem. Logo, precisa de alguém te iniciar, né? Segundo, a iniciação é uma sociedade. Não existe autossociedade. Para ter sociedade, precisa ter mais de uma pessoa. Precisa ter uma egrégora. Se não tem egrégora, não tem ordem. Se não tem egrégora, não tem sociedade. Entende? Então, é por vários outros motivos que auto-iniciação é falácia. É conversa para boi dormir. É um termo errado que grandes autores da gringa, inclusive, usam, tá? Você vai ver vários livros de self-initiation, auto-iniciação e por aí vai. Mas é um termo muito errado. O termo correto seria autodedicação. Você pode se dedicar a algo. Eu posso me dedicar a aprender a cantar para Oxum, aprender as comidas da Oxum, aprender a devoção da Oxum sem ser iniciado. Mas eu não fui iniciado, eu não passei pelo mistério, eu não adquiri a linhagem, eu não adquiri a egrégora. Entende? Vai ter muita coisa que eu nunca vou saber fazer. Porque eu não tenho a egrégora. Assim como na magia. Você pode se autodedicar, sim. Você pode ser autodidata. Tá tudo bem, né? Você pode aprender os mistérios da Goetia, do Enochiano, de todo quanto é sistema que você quiser. Isso não faz de você um iniciado. Faz de você um autodidata. Ponto final. Para ser iniciado, precisa estar inserido em uma egrégora, em uma sociedade espiritual própria e saber os costumes e iniciações que aquele povo passou. Isso é iniciação. É muito importante deixar isso claro, porque cada vez mais vem gente falando de frater fulano, soror ciclano, mas esse frater é da onde? Essa soror é da onde? Eu me auto-intitulei. Como assim? Não, porque eu dei o meu próprio moto mágico. Mas como assim?
O nome mágico é discernido quando você entra numa sociedade nova. É o nome que vai representar você e a sua missão de vida ali naquela sociedade. É complicado. É complicado. Mas a verdade precisa ser dita, né? Então, a terceira falácia. Essa aqui também precisa ser muito bem discernida e explicada. Ai, Deus, esse vídeo vai ser muito polêmico, meu Deus. Ordem de magia não é escola de magia. Tem uma galera que não sabe nada de magia e quer entrar em ordem. Em ordem de magia. Eu tô falando especificamente ordem de magia. Não tô falando ordem mística. Tipo, Rosa Cruz é ordem mística. Maçonaria é ordem mística. Eu tô falando de ordem de magia. Que se dedica à magia e à sua prática de forma profunda, tá? Muitas ordens vão ensinar, vão ter um currículo de treinamento mágico próprio dos seus iniciados e tudo mais. Nem toda ordem vai ter isso. Então, quem entra achando que vai entrar para uma escola de magia e vai chegar no momento que você vai ter um diploma e sair de lá, você está entrando pelo motivo errado. Como eu falei, a ordem de magia ela é uma sociedade, ela é uma egrégora e ela sempre tem uma missão própria. Quando você entra, você tem que ter se identificado com a missão da ordem, com o que eles fazem, com a forma de vida dos iniciados daquela ordem. Porque se você encarar apenas como um lugar onde você vai aprender magia e sair de lá depois, você não entrou numa ordem, você entrou numa escola. E aí compensa muito mais você não ser iniciado, porque você vai ser colocado dentro de uma egrégora que você não quer, isso vai atrapalhar a sua vida, tá? E aí compensa você fazer um curso, uma mentoria, qualquer coisa que meio autodidata da magia mesmo, sabe? Do que uma iniciação. Porque uma iniciação, você está envolvido em uma sociedade totalmente complexa. Os ritos que você faz são os ritos daquela sociedade. A forma de ver a magia é a forma de magia daquela sociedade. Se você não concorda com aquela visão de mundo, não tem por que você estar naquela egrégora, entende? Então é muito importante discernir que escola de magia é uma coisa. Tem várias hoje em dia. Eu conheço a OLN, tem a escola dos dragões lá do Frater Dimitrios. O Goya não tem uma escola de magia propriamente dita, mas faz vários cursos. Eu também ensino em minhas mentorias. E por aí vários outros. Aí sim é uma escola de magia. A gente vai te ensinar por um tempo, depois você segue a sua vida e tá tudo bem. Entende? A egrégora não. A iniciação não. A iniciação você morreu e vai viver, e o ideal é que você viva até o fim da sua vida naquela sociedade ali. Aurindo e contribuindo, alimentando aquela egrégora ali. Então existe uma diferença muito grande, né? E aí é o ponto de onde nós chegamos. Devo me iniciar ou não? E a resposta é que só você pode responder isso. A iniciação, gente, é difícil. Não é fácil. Viver com pessoas que são diferentes de você, que pensam de formas diferentes de você, se submeter a um superior, porque você vai ter que se submeter a um superior. Tudo isso é de matar o ego. Então você tem que saber se você está apto, sabe? Por exemplo, tem várias... Eu tive exemplos recentes disso na minha própria mentoria, né? Foi a primeira vez, aliás, que eu tive que passar por isso em mentoria. Entraram alguns alunos que eram bem experientes já em magia autodidata. Então eles já estavam na metade do rolê e não tinham feito o básico. Aí na mentoria a gente começa do básico. Você vai ter que aprender do zero mesmo. O básico do básico do básico. E essa galera não queria fazer. E aí eu falei, sinto muito, você vai sair da mentoria. Não, porque eu acho um absurdo, porque eu já passei por isso. Não dá. A mentoria é para quem vai começar do zero. Você pode ter 300 anos de magia. Você vai ter que aprender a recomeçar do zero. Então, eu imagino uma pessoa dessa numa ordem, por exemplo. A pessoa chega na ordem, já sabendo, já tendo lido, estudado, feito de tudo. Aí a primeira monografia, Corpus Hermético. O fulano já leu o Corpus Hermético de cabo a rabo, já sabe de cor o Corpus Hermético. Ele vai ter que fazer uma monografia daquilo do zero. Porque a ordem exige isso de você. Então você precisa entender muito bem se você está disposto a realmente reaprender tudo do zero. Quebrar seus paradigmas, quebrar os seus conceitos e adentrar em uma nova forma de ver o mundo, a vida, a sociedade e tudo mais. Se você não está disposto a tudo isso, não consegue se submeter,
não consegue viver em comunidade, com irmãos, irmãs, etc. Não consegue abrir mão, muitas das vezes, daquilo que você quer para fazer o que a egrégora quer, o que a egrégora precisa que você faça. Porque não se enganem, vai ter rituais de egrégora que não vai ser para prosperidade, dinheiro, mulher, luxúria, na maioria não, nem é isso, tá? Em ordem a gente quase não trabalha isso. Vai ser ritual para trazer luz para o mundo que jaz em trevas. Vai ser ritual para aplacar a ira do governador tal. É isso que ordens geralmente trabalham. Ritual para tirar o furor de um portal do quinto dos infernos que foi aberto não sei aonde. É magia astral para fazer não sei que divindade descer na Terra e ajudar. É isso que ordem se dedica. É um trabalho muito mais teúrgico sobre o mundo, né? Então, se você não está disposto a dedicar a sua vida a isso, não entre numa ordem, né? É que nem quando a gente fala no candomblé, né? Tem gente que fala que vai se iniciar no santo, mas só quer se iniciar para aparecer lá, para dar aquelas roupas de 300 mil reais para Oxum, que tudo banhado a ouro, né? E o orixá nem gosta disso. Eu lembro que a minha Oxum, eu comprei uma roupa toda chique para ela lá, porque, né, na minha cabeça, a Oxum é a rainha do ouro, fui lá e comprei. A Oxum veio, ela tirou, tudo, ficou só com o básico. Porque o orixá não quer isso. Entende? Então é todo esse rolê dentro do mistério iniciático. Esse vídeo já tá longo demais, eu já me estendi, falei tudo o que precisava falar. Eu espero que ele te ajude a discernir, porque eu fiz esse vídeo porque tem muita gente mesmo me chamando, perguntando da Orai, que é a minha ordem, como entrar, como não entrar, etc. Muita gente perguntando sobre outras ordens iniciáticas. Eu acho que esse vídeo ajuda bastante você a ter esse discernimento geral sobre ordens. Discernir o que é pra você no final das contas, aí sim você procura uma ordem, um iniciado, um representante daquela ordem, geralmente ordens discretas, né, que tem site para você se inscrever e tudo mais. E aí você vai entrar num processo de adesão daquela ordem. Você pode ser aceito, mas saiba que você pode ser rejeitado também, tá? É muito importante estar preparado para lidar com a rejeição, tá bom? E é isso, meu povo. Então, aí, né, não é isso não, ainda tem coisa para falar. Então, chegamos à conclusão de que decidi que quero me iniciar, se for o meu caminho, qual ordem seguir? E aí que entra um estudo muito complexo. Por quê? Porque você não pode se iniciar em qualquer lugar, meu caro. Você não pode ir pra qualquer Zezinho da esquina que fala que tem uma ordem, que você vai lá e se inicia. Porque geralmente tem tendência a abusivas, né? Então, muito cuidado com o comportamento de seita, onde tem um guru super elevado lá, não vai nessa. Por exemplo, quando as pessoas vêm até a Orai, eu sempre falo, se você está vindo por mim, por achar que eu sou um mago foda, você está vindo por motivo errado. Porque aqui eu não sou ninguém. Eu sou apenas aquele que fundou e que começou o rolê. Mas a ordem, ela se constrói sozinha. A egrégora vai se movimentando pelos iniciados dela, não por mim. Eu não sou uma figura central dentro da ordem, não existe isso. Se você for numa ordem onde isso existe, já é um alerta negativo. Segundo, estude a ordem. Estude sobre a ordem. Quero me iniciar na AA. Preciso saber a história, a fundação. Se a fundação que está aqui, que você está pesquisando para entrar, é legítima. A raiz dos iniciados, porque a AA você inicia por linhagem, né? Você tem que se identificar com Telema, obviamente, né? Aliás, para a grande maioria das ordens mais antigas que estão por aí vigente, você tem que ser telemita, você tem que gostar de Telema. Se você não gostar, infelizmente, não dá para você entrar nesse rolê. Porque a maioria das ordens de magia atuais, pelo menos da escola inglesa, aderiram a Telema e todo o rolê de Crowley ali, né? Se não é para você, se você não gosta, acha que não é muito bacana, talvez tenha que procurar um outro tipo de ordem. O que essa ordem trabalha? Qual é a missão dessa ordem? O que isso vai agregar na minha vida e como que eu posso agregar na ordem com o meu ofício? Porque a ordem não quer qualquer um, né? Então é por isso que a ordem vai ter sempre um grupo seleto de pessoas. Mas o passo que você tem que dar depois de decidir se você quer realmente se iniciar é estudar sobre a ordem. Quem fundou, da onde veio, qual é a missão da ordem, o que faz, o que não faz, a que se dedica, qual é o sistema que ela pratica, qual é a escola que ela advém, né? Aqui eu dou o exemplo da Orai, né? Mas qualquer outra ordem, né? Orai significa Ordem Hermética dos Arautos Enoquianos. O nosso objetivo é ser um arauto, né? É incorporar o arquétipo do arauto. O arauto é aquele que faz o quê?
anuncia, traz a mensagem do imperador, leva a experiência, leva o anúncio, né? Então, o nosso objetivo na Orai é levar a experiência dos anjos enoquianos até as pessoas, por meio dos nossos rituais, da magia. E claro que para isso, primeiro, os magistas da ordem precisam ser nível top. É por isso que não é qualquer Zezinho. Na Orai, por exemplo, se você não souber a base da magia, você não entra, né? Então, por isso que a maioria dos que entram na nossa ordem é por indicação. É alguém que indica, tem o grupo de iniciados que cuidam, né? Da parte de seleção de candidatos. Aí qualquer membro, qualquer iniciado pode indicar alguém para se filiar na ordem, né? É por aí que vai. Quando algum iniciado vê um magista que tem potencial e fala, esse aqui somaria com a gente. E aí vem. Ai, Mago, mas eu não entendo do sistema enoquiano. A ordem, pelo visto, só se dedica ao enoquiano. Sim. Nós nos dedicamos à magia cerimonial, de modo geral, mas também, e de uma forma muito peculiar e particular, ao sistema enoquiano, né? Mago, eu não sei do sistema enoquiano. Aí entra os graus da ordem. Na ordem você vai aprender o enoquiano, você vai se iniciar no enoquiano, você está sendo iniciado para isso. É que nem quando você vai no candomblé. Você tem que saber o que é, você tem que saber do orixá, tem que conhecer, tem que entender um pouco. Mas você não vai saber cultuar o orixá quando você entrar. Da mesma forma, você não vai saber a magia enoquiana especificamente quando você entrar. Mas é aí que entra o molde da ordem, né? O treinamento da ordem é um treinamento focado em magia enoquiana, principalmente, né? Magia cerimonial, de modo geral, mas com foco no enoquiano, né? Então, tem que gostar do enoquiano para entrar na Orai, por exemplo. Não gosto de magia enoquiana, não gosto de Hecate, não gosto de nada, então não é o seu rolê, né? Ah, meu rolê é algo mais piedoso, mais anjo cabalístico. Aí eu recomendo uma escola francesa até mesmo. Porque as ordens de escola francesa, geralmente ordens mais rosacrucianas, martinistas e por aí vai, né? Essas ordens, elas se dedicam a algo mais teúrgico e algo mais totalmente voltado para a mão direita, né? A Orai, por exemplo, a gente vai para o caminho do meio. Mas isso é uma ordem mais de mão direita. Esse é o rolê também, né? Ah, eu sou luciferiano. Para que eu vou entrar numa ordem que se dedica a trabalhar com anjos? Para que eu vou entrar numa ordem que se dedica à teurgia angelical cabalística? Não faz sentido, né? Então, depois que você decidir que você quer se iniciar numa ordem de magia, você tem que ver se aquilo que você busca dentro da magia, dentro da espiritualidade, que você acha que compete com você, corresponde ao que a ordem te oferece. Porque você só vai desenvolver o seu potencial pleno se você tiver tesão naquilo que você faz em ordem e solitariamente, né? A magia enoquiana, por exemplo, pra mim ela é tudo hoje. Ela é tudo. Eu não sei viver sem isso. E é por isso que chegou a hora de lançar uma ordem para que outras pessoas que querem, que experimentaram, que são magistas e experienciaram o poder da magia enoquiana, possam também se formar e evoluir ao ponto de querer propagar esse sistema de alguma forma, né? Ou de desfrutar desse sistema em benefício que vai além do nosso ego. Porque eu estou dando o exemplo da nossa ordem porque é o que mais vem latente, que é o que eu estou afundado de cabeça, né? E na Orai a gente se dedica a cuidar do mundo, né? A nossa teurgia e taumaturgia, ela não é focada em uma pessoa. Claro que, pessoalmente, a gente tem que evoluir. Então, o mago ele é incentivado dentro da ordem a fazer magia enoquiana para prosperidade, para dinheiro, para tudo, né? Porque você precisa estar bem para poder dar alguma coisa pro mundo, né? E a partir disso, a nossa magia ela é focada em melhorar o mundo que está em caos, né? Que está em caos. Então, se a pessoa não se identificar com esse rolê, não adianta, né? Ah, eu só gosto do capeta, eu só gosto do satanás. Então você tem que ir para um rolê bem de esquerda. Que aí já não é nem Telema. É ordens como Dragon Rouge. E por aí vai. Essas ordens mais... Eu não gosto muito desse rolê, então não sei muito falar. Não conheço muitas ordens. Mas a que mais vem de cara é a Dragon Rouge, que é a mais famosa e mais polêmica. Né? Uma igreja satânica, sei lá. É isso que você tem que buscar. E é isso. Aí vem aquela pergunta. Mago, um iniciado pode se iniciar em mais de uma ordem? Pode. Desde que a ordem permita. Nas ordens de magia, geralmente isso é mais tranquilo. Mas tem ordens que você se inicia que não permite que você se inicie em outras, né? Ou alguns graus de ordem que chega um momento que você tem que se decidir. Ou você vai ficar... Eu sei que na Saturne, por exemplo, né? A Saturne chega num grau onde você pode ter 300 ordens. Chega num grau que para você subir
naquele nível que a egrégora exige de você, pra você adentrar no mais íntimo da egrégora, é só ela. E o povo faz um escrutínio da sua vida. Né? Dentro da ordem sempre tem os hackers. Eles fazem um escrutínio da sua vida pra ver onde você tá e onde você não tá. Né? Então, chega um ponto que você tem que se decidir. Na maioria das ordens, tá? Mas a princípio, sim, você pode estar em mais de uma ordem e isso não acarreta problema na maioria delas. Tá? Então, é isso. Eu queria fazer esse vídeo muito mais pra elucidar o assunto, porque é um assunto que tem muita dúvida, tem muita falácia, muita polêmica. Aqui no Brasil, de um modo especial, divulgou-se esse rolê de auto-iniciação como uma propagação absurda e triste, diria eu, porque a iniciação, a beleza da iniciação é justamente você adentrar em uma egrégora, em uma sociedade, fazer parte, ajudar a construir aquilo, sabe? Isso é o tesão de ser um iniciado. É ter um conhecimento que ninguém tem. Quando você se inicia, é só quem é iniciado que tem aquele conhecimento. As minhas experiências mais fortes dentro da magia, eu digo sem medo de errar, foram dentro de ordens iniciáticas. Por quê? O efeito egrégora, né, potencializa qualquer ritual. E ainda mais quando é uma egrégora de magistas, que sabem exatamente o que estão fazendo ali, né? Já vi experiências absurdas, né? De entidades angélicas incorporarem em 3, 4 iniciados ao mesmo tempo e os 4 falarem em linguagem, idioma angélico, né? Ali, num jogral. Porque uma pessoa só não comportaria o que aquela entidade queria passar. Já tive experiências de ordem onde a gente estava no meio de um rito cerimonial e Exu teve que vir para ensinar. É muito doida as experiências que acontecem dentro de ordem. Muito doida. Mas é privilégio de quem é iniciado. É por isso que não faz sentido algum rolê de auto-iniciação, rolê de Deus que inicia não sei quem. Só não faz sentido. Entendido isso, espero que esse vídeo te ajude, porque eu fiz esse vídeo com o propósito de ajudar você a discernir. Como eu falei, iniciação não é pra todo mundo, tá? Você tem que ter um perfil próprio para ser iniciado, e esse perfil é o perfil de alguém que está disposto a aprender sempre. É o básico. Não estou disposto a aprender, não estou disposto a largar mão dos meus conceitos. Acho que já sei tudo de magia e tudo mais. Não entra. Não entra porque você vai se dar mal. Né? Você vai se dar mal. Tenho muito problema com autoridade. Problema com meus pais, sou meio rebelde. Não entra. Você vai se dar mal. Né? Então, tem todo esse rolê dentro de ordens, né, que exige um perfil certo de pessoas que conseguem adentrar nisso. Por exemplo, ordens têm hierarquia. Se você não consegue lidar com hierarquia, não adianta você entrar em ordem. Ordem vai ter o grão-mestre, o sumo sacerdote, a sacerdotisa, o grau que faz só magia. Vai ter graus que você vai ser proibido de praticar tal tipo de magia para praticar outra. E você vai ter que praticar outra porque é o que a egrégora naquele grau exige de você. Eu não quero, então não entre na ordem. Ou não passe de grau, né? É assim que funciona. Vai ter graus de penitência. Tem graus de penitente em muitas ordens. Graus de Netzach, tem gente que acha que graus de Netzach em muitas ordens é o grau da putaria, né? Da magia sexual. E não. Graus de Netzach é o grau de aprender a controlar o seu apetite sexual. Então é o grau de abstinência, é o grau de controlar gula, é o grau onde muita gente se descobre vegetariano. E é todo um rolê. Então é muito diferente daquilo que a gente, como profanos, profanos são os que não são iniciados, né? Que nós, como profanos, estamos de fora daquela egrégora, não entendemos, né? Ou leigos, como chamamos, né? Então é isso. A beleza de ser iniciado é essa, né? Se não é pra você, não é pra você e tá tudo bem. Isso não te impede de praticar magia, isso precisa ficar claro, né? O fato de você não ser um iniciado não te impede de praticar magia, não te impede de fazer seus rituais, não te impede de nada. Só não te coloca no direito de dizer-se um iniciado. Porque quando você diz iniciado, tem todo um peso em cima dessa palavra, né? E não é um peso de ego. Infelizmente, muitas das vezes é. Mas não é um peso de ego que deveria ser. E sim um peso de... Porra, você tem uma linhagem. Você aprendeu de um magista experiente, né? A sua ordem, ela é uma ordem, que tem um peso ali, né?
Então você tem uma egrégora por detrás. Quando você fala que você é da ordem tal, você está falando que você tem uma egrégora potente atrás de você ali. Você não é qualquer um no rolê. Não que quem não é iniciado não seja qualquer um, tá? Mas é que, como a magia ela floresce dentro da iniciação, né? Se você ler o Corpus Hermeticum, que é a base da magia, vai falar da iniciação e da importância de ser um iniciado, né? É isso. Mas eu insisto em repetir. O fato do iniciado ter suas vantagens tem também suas desvantagens. Viver entre irmãos é difícil, briga de ego, competição, tudo isso infelizmente existe. Muitas ordens de magia, você vai ver uma galera quadrada, em ordens de direita é uma galera quadrada, é uma galera bolsominion, é uma galera que, em vez de que acha que tá em Tiferet, na verdade tá lá em Gamaliel, né? Então o povo se perde muito dentro de ordens. Não acho que estar dentro de ordem garante você ser um bom magista, tá? Outro ponto importante de análise. Tem muita gente que tá em ordem há anos aí só por ego. E aí não adianta nada, né? Eu tô em ordem só pra ser o título Frater Fulano. Pra quê? Pra quê? A ordem, ela tem que melhorar e fazer você chegar mais rápido até o seu eu superior e a sua divindade, né? Do contrário, não serve muito. Não serve muito, tá bom? Então que esse vídeo tenha te elucidado. Bom, meu povo, vamos lá. Rito do mês que vem já está decidido. Vai ser a primeira vez que o mago vai fazer um rito coletivo dedicado à saúde. Quando o mago diz dedicado... Ai, mago, mas você já não celebra a missa enoquiana para a saúde? Sim e não. A missa enoquiana, o objetivo dela é ser um ritual de comunhão com os anjos. E aí, claro, rola cura, rola isso, rola aquilo outro, mas pode não rolar nada também. A evocação, a gente evoca e foca nessa energia de cura. Então, ele é um ritual para cura física e mental, mas para aquele que já está bem fisicamente, também para ter mais vitalidade. Então esse não é um ritual para quem está doente, tá? É importante deixar isso claro. Ele não é um ritual para quem está doente somente, ele é um ritual que vai ser com foco tanto para curar o que está enfermo, quanto para trazer saúde a quem está são. Assim como proteção, recomendo que não se ignore esse rito de saúde. Detalhe, esse rito vai ter que acender vela de 7 dias, então se você não pode, não participe do rito, tá? Tem gente que não pode acender vela em casa, que tem todo um rolê com família crente. Aí, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Já aviso de antemão, porque sei que vai vir a galera perguntar: Mago, com quem que vai ser o rito? Eu tô decidindo isso quando esse vídeo for pro canal, mas provavelmente com o anjo sênior que traz cura. O anjo sênior da água, se eu não me engano. E eu não lembro o nome dele aqui, mas eu tô jogando com ele pra ver se ele topa fazer esse trabalho com a gente. Tô querendo dar uma forçada pra ver se ele faz esse trabalho com a gente, porque eu já trabalhei com esse sênior e é babado. E se ele topar, eu trago um caso no canal. Já fiquem de aviso sobre isso. Leitura anual. Ainda tem vagas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 27 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de outubro. E a minha agenda já está pro dia 17 de novembro atualmente. Então, se você quer garantir sua leiturinha no fim do ano, corre para garantir, porque a vaga tá concorrida. O mago fala que essa agenda de leitura anual, né, que é uma leitura que eu faço só no final do ano, específica para saber como vai ser o ano que vem da pessoa, ela esgota rápido. Já tá na metade do mês que vem e eu acabei de anunciar. Então, assim, se você quer garantir essa leitura, corre para garantir ela, tá bom? Que mais? Acho que é isso, gente. Missa enoquiana. Missa enoquiana vai ser dia 1º, tá? Então anota aí, dia 1º. Nós vamos rezar pelos falecidos, pelos nossos ancestrais e pelas almas perdidas, porque é dia dos mortos, é Halloween, né? Então, sempre em novembro, o mago faz a missa enoquiana dedicada aos defuntos, tá bom? Se programe aí, porque rezar pelos nossos ancestrais é muito importante, ainda que no Ocidente a gente não valorize tanto, tá bom? Então, 8 horas, dia 1º, no canal. Demais, meu povo. Fiquem bem. Acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!